Tudo aconteceu num piscar de olhos. Um movimento frio e calculado da princesa Anne que reverberou por todos os corredores do palácio. Há apenas um minuto, o portão se fechou com força. Meghan Markle, prestes a fazer um retorno cuidadosamente orquestrado à realeza, foi abrupta e brutalmente impedida. Mas o que desencadeou uma resposta tão rápida e implacável? Uma única descoberta, um documento enterrado por anos. E no centro de tudo, um segredo que pode destruir mais do que apenas reputações. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Durante meses, circularam rumores sobre o retorno gradual de Meghan à vida real. Não foi um grande retorno, mas sim um retorno estratégico, cuidadosamente orquestrado a portas fechadas. Reuniões com instituições de caridade ligadas ao palácio, acenos sutis de relações públicas, uma crescente campanha de reabilitação que muitos dentro da família real estavam distraídos demais ou indiferentes demais para interromper. Mas não Anne. Ela observava tudo em silêncio, meticulosamente. Percebeu o padrão se formando, a narrativa se alterando, e sabia exatamente para onde tudo estava caminhando. As tensões entre Anne e os Sussex não eram novidade, mas recentemente haviam chegado a um impasse gélido. Silêncios educados em eventos familiares, evasivas coordenadas em agendas oficiais, jogos de poder não verbais. No entanto, nada disso preparou ninguém para o que aconteceu a seguir. Porque não se tratava de tradição, não se tratava de dever. Tratava-se de algo muito mais sombrio, algo que Anne recebeu em um envelope sem remetente e com um aviso que não podia ser ignorado. Dentro havia um vazamento, uma bomba enviada diretamente para o escritório particular de Anne, uma série de documentos financeiros lacrados e criptografados, ligados a fundos offshore e transações obscuras. À primeira vista, parecia impossível, mas o rastro de papel era claro. E no centro, o nome de Meghan, conectado a uma complexa teia de movimentações financeiras entre entidades sediadas no Reino Unido e contas no exterior. Ana, conhecida como a defensora mais inflexível da monarquia, não hesitou. Ela não ligou para Charles, não consultou William, simplesmente agiu. Sua decisão foi imediata, cirúrgica e absoluta. O plano de retorno de Meghan foi brutalmente frustrado. A mensagem era inequívoca. Não haveria volta, não sob o comando de Ana. As implicações eram impressionantes. Ana não só havia ignorado a cadeia de comando tradicional, como também havia mergulhado a monarquia em crise. Em poucas horas, as reuniões internas foram suspensas. Funcionários particulares foram convocados para reuniões secretas. Telefones foram confiscados e o palácio, tão frequentemente reativo, agora estava sitiado por dentro. A ação de Anne não foi apenas um veto. Foi uma declaração. Ela não permitiria que o que chamou de infiltração disfarçada de perdão tivesse sucesso. E, ao atacar primeiro, também expôs uma vulnerabilidade. A firma nunca quis que o mundo visse que, mesmo dentro dos muros de Buckingham, as verdadeiras linhas de batalha não eram traçadas pela coroa ou pelo país. Eram traçadas pelo medo, pela vingança e pelos fantasmas de erros passados. Mas o bloqueio chocante de Anne era apenas a ponta do iceberg. Fervilhavam anos de ressentimento real, traições não resolvidas e o segredo explosivo que ela descobrira nas sombras. Não era para ser encontrado. Uma pasta enterrada nas profundezas de um servidor real, criptografado, mal etiquetada e escondida atrás de camadas de burocracia.
Mas, quando os assessores da princesa Anne seguiram um rastro financeiro preciso demais para ser ignorado, depararam-se com um arquivo que abalaria a monarquia profundamente. Dentro dele, um rastro de transações ligadas a Meghan e nomes que a família real jamais esperava encontrar. Tudo começou com uma denúncia anônima. Sem nome, sem rastro, apenas uma mensagem entregue a uma caixa de entrada do palácio raramente usada, reservada para correspondentes de alto escalão. Anexados, havia códigos de acesso digitais, capazes de burlar até mesmo os firewalls mais seguros do rei, e uma única frase que dizia: "É isso que ela está escondendo." A princesa Anne, já em alerta máximo, após impedir o retorno de Meghan, ordenou uma investigação imediata e discreta. O que descobriram não era apenas suspeito, era sistêmico. A pasta em si era quase impossível de localizar. Escondida sob um título tão banal, Relatório Anual de Patrimônio 2018, rascunho C, ninguém se daria ao trabalho de abri-la. Mas, uma vez lá dentro, a formatação era estranha. Planilhas com fórmulas fantasmas, notas financeiras com metadados ausentes. À primeira vista, parecia uma auditoria incompleta, até que começaram a cruzar as contas. Foi aí que os nomes apareceram. Empresas de fachada com nomes vagos, registradas tanto em Montecito quanto em Londres. Pagamentos diretos encaminhados por meio de instituições de caridade com ligações com Sussex. E por trás de cada redirecionamento, uma doação suspeita em papel, destinada a trabalho humanitário, mas sem destinatário documentado. A investigação seguiu em círculos até que uma assinatura pôs tudo a um fim. Pertencia a um membro da realeza falecido, uma assinatura que não deveria estar em um documento datado de anos após sua morte. Os documentos de Anne esfriaram. Não se tratava de um erro administrativo, mas sim de uma manipulação do sistema. A assinatura da pessoa falecida, vinculada a contas inativas muito consideradas extintas, havia autorizado movimentações financeiras significativas, transferências silenciosas para entidades com resultados impossíveis de rastrear. Quanto mais aprofundavam a investigação, mais claro tudo ficava. Não se tratava de um rato isolado. Era algo coordenado. Quando Anne viu os documentos, sua reação foi visceral e atípica. O choque deu lugar à fúria. Ela bloqueou o acesso ao servidor imediatamente. Apenas alguns dos seus funcionários mais confiáveis tiveram permissão para visualizá-lo. Antes de prosseguir com a investigação, cada um foi solicitado a jurar confidencialidade, um juramento mais vinculativo do que qualquer documento legal. O que sabiam não podia ser divulgado. Ainda não. Não sem destruir a estrutura interna da monarquia. Não se tratava apenas de Meghan. Tratava-se da possibilidade de que alguém, possivelmente várias pessoas dentro do ecossistema real, tivesse auxiliado ou acobertado operações financeiras que ultrapassavam os limites legais e morais. E se o público descobrisse que essas ações estavam ocultas sob o sigilo real, o dano seria irreparável. Anne tinha as provas, mas expô-las poderia significar deflagrar uma guerra dentro de sua própria linhagem. E enquanto ela lidava com a verdade, outra força começou a se mover silenciosamente por trás dos muros do palácio. Ela nunca planejou um pedido público de desculpas. Não houve entrevista bombástica, nem comunicado de imprensa conciliatório. O retorno de Meghan não tinha a ver com cura, mas sim com recuperação. Sua equipe já havia se infiltrado em conselhos de instituições de caridade, círculos de relações públicas e compromissos discretos da realeza. O palácio acreditava que ela tinha ido embora para sempre. Estavam enganados.
Ela nunca havia realmente partido. E agora, sua sombra pairava ameaçadoramente mais uma vez. Enquanto Anne estava imersa em documentos confidenciais e desvendando rastros financeiros suspeitos, uma operação muito diferente se desenrolava além dos portões de Buckingham. Não era barulhenta, não era ostentosa, era metódica. Meghan havia aprendido a lição desta vez. Seria feita discretamente. Reuniões discretas foram organizadas com figuras influentes de toda a Commonwealth. Não presidentes ou primeiros ministros, mas as pessoas que moldavam corações e manchetes, líderes de instituições de caridade, figuras culturais, embaixadores da juventude. Uma a uma, as alianças estavam sendo restabelecidas. A princípio, a associação das marcas parecia mera coincidência. Um slogan ligado a Sussex aqui, um consultor associado a Montecito ali. Mas Anne percebeu que não eram escolhas aleatórias. De Meghan. As impressões digitais estavam sendo sutilmente reintroduzidas na vida filantrópica britânica. Até mesmo nas sessões de planejamento do dia da Commonwealth, menções a narrativas inclusivas e mensagens sobre a monarquia moderna começaram a reaparecer. A influência era inegável, mas ninguém estava disposto a admiti-la em voz alta. Nos bastidores do palácio, membros da realeza de escalão intermediário, aqueles com menos poder, mas mais liberdade, começaram a se reunir com antigos funcionários de Sussex. As conversas, segundo uma fonte interna, eram repletas de frases como reconstruir pontes e reparar erros. Uma narrativa perigosa estava se formando. A de que Meghan não havia traído a monarquia, mas sim sido traída por ela. E a solução, um retorno lento e estratégico, repaginado como reconciliação. Então veio o verdadeiro alerta. Um documento vazado passou pelas mãos de um assessor sênior e acabou sendo interceptado pelo gabinete de Anne. Intitulado Operação Bloom, era um plano para uma turnê de 6 meses pelo Reino Unido, disfarçada de trabalho de caridade, mas repleta de marcos de relações públicas e oportunidades fotográficas emotivas. Era uma aula magistral de soft power criada para influenciar a opinião pública, não para obter a aprovação da realeza. Enquanto isso, Meghan manteve-se discreta em público. Seu nome permaneceu fora de qualquer controvérsia. Sua presença na mídia era controlada e cuidadosamente planejada. Mas, nos bastidores, sua assessoria de imprensa internacional fazia ligações, cortejando discretamente os tabloides britânicos, lançando balões de ensaio, testando o terreno, plantando notícias que avaliavam a reação do público, sem revelar suas fontes. Anne não se deixou enganar. A mídia poderia ter caído na ofensiva de charme, mas Anne passou a vida navegando por guerras internas disfarçadas de diplomacia. Ela percebeu mudanças sutis nas mensagens da família real, coletivas de imprensa que pareciam generosas demais, manchetes que suavizavam a imagem dos Sussex, até mesmo porta-vozes do palácio usando uma linguagem que não havia sido aprovada pelos altos escalões da corte. Algo estava acontecendo. Mas Anne não se deixou enganar pelo charme dela, porque sabia algo que Meghan desconhecia. O verdadeiro perigo não era o retorno em si, mas o que vinha escondido junto com ele. Seu nome não constava em registros financeiros há décadas, mas lá estava. Diana, princesa de Gales, assinou ao lado de um fundo que já deveria ter sido encerrado há muito tempo. Seria uma falsificação, um fantasma do passado
ou alguém teria usado o legado de Diana como arma para financiar um golpe real moderno. O que Anne viu naquele momento mudou sua perspectiva sobre o retorno de Meghan e o que isso poderia custar à coroa. Estava enterrado no arquivo financeiro recuperado pelos assistentes de Anne. Um único item marcado com um código que não deveria ter disparado nenhum alarme, mas o nome associado à autorização impediu que tudo fosse detectado. Diana Spencer assinou, selou e registrou a data e hora de 2023. Um fundo que supostamente estava fechado desde o final da década de 90 havia sido reativado de alguma forma e agora parecia estar desviando capital para contas da Shell com uma regularidade alarmante. Anne ficou sem respirar por um minuto inteiro. Seu primeiro instinto foi negar. Tinha que ser um erro digital, um descuido administrativo ou, pior, fraude. Mas, à medida que sua equipe investigava mais a fundo, as assinaturas coincidiam com documentos antigos. A criptografia do arquivo datava de anos atrás, preservada como uma cápsula do tempo que ninguém se lembrou de examinar. A sala foi inundada de perguntas. Estariam o nome de Diana sendo usado póstumamente com autoridade fabricada? Teria alguém deliberadamente mantido uma parte de seu patrimônio ativa sem o devido conhecimento? E, em caso afirmativo, quem tinha o acesso, o motivo e a audácia para fazer isso? Então, surgiu outra camada. Os fundos fiduciários ligados ao patrimônio de Diana, os mesmos que se acreditava terem sido dissolvidos ou incorporados à herança de William e Harry, haviam sido parcialmente reestruturados. Pequenas mudanças de jurisdição, cláusulas legais obscuras invocadas em tribunais fora do Reino Unido e consultores que antes trabalhavam em estreita colaboração com Diana, agora prestando consultoria para escritórios ligados à rede jurídica de Sussex. O rastro era frio em alguns trechos, quente em outros, mas uma coisa se tornava inegável. Alguém havia ressuscitado o legado financeiro de Diana. E o retorno de Meghan não era mais apenas simbólico. Havia um rastro de dinheiro disfarçado com o nome de Diana. A compostura de Anne se quebrou. Ela havia mantido suas emoções reprimidas desde a morte de Diana. Mas isso era uma violação não apenas do legado, mas da confiança, da memória, do silêncio sagrado que envolvia o nome de Diana, dentro dos círculos da realeza. Durante anos, Anne foi uma das poucas que protegeram a memória da princesa de Gales da exploração. E agora, esse legado estava sendo usado, possivelmente distorcido, para financiar algo profundamente político. Dentro do palácio, o pânico se espalhou pelos corredores privados. Se o público descobrisse que o nome de Diana havia sido usado de forma autêntica ou não para apoiar a campanha de Meghan para retornar à realeza, a monarquia poderia enfrentar uma reação sem precedentes na história recente. Não seria mais uma disputa familiar, seria uma traição à integrante mais amada da família real britânica. Anne fez um telefonema discreto. Não para Charles, nem para uma equipe jurídica, mas para William. Ela lhe disse apenas uma frase: "É sobre sua mãe." O que se seguiu foi silêncio, descrença e depois fúria. William havia se mantido cautelosamente neutro o máximo que pôde. Mas isso mudou tudo. Se a memória de Diana havia sido cooptada pelo círculo de seu irmão, nada menos que a linha entre lealdade e legado havia sido cruzada. À medida que o legado de Diana se transformava em uma bomba-relógio legal e emocional, a próxima batalha não era apenas real. Era pessoal, e um membro da realeza estava prestes a tomar as rédeas da situação.
Quando William invadiu os aposentos privados de Anne, o clima ficou tenso. O futuro rei não estava ali para debater. Estava ali para desafiar. William, sempre o diplomata, agora se apresentava como filho, irmão, pai e um homem cuja paciência finalmente se esgotara. Mas Anne não se comoveria. Sua resposta deixaria William devastado e a monarquia por um fio. Ele chegou com uma fúria mal disfarçada sob a contenção real. Por semanas, mantivera o silêncio. Observara a tensão aumentar, os sussurros se intensificarem, os documentos se acumularem como gravetos à espera de um fósforo. Mas, no instante em que o nome de Diana apareceu naquele livro razão, algo dentro dele se quebrou. Para William, aquilo não era mais apenas uma questão de protocolo. Era uma questão de memória, sangue e limites que jamais deveriam ser ultrapassados. E agora, cara a cara com Anne, ele exigiu o que ninguém mais ousara fazer, que ela recuasse. Ele não perguntou, ordenou. Deixe Meghan voltar. Acabe com o bloqueio. Contenha a tempestade antes que ela exploda. Mas Anne permaneceu impassível. Sua voz, firme como sempre, cortou o ar como aço. Ela chamou aquilo pelo nome que ninguém mais ousou dizer. Fraude financeira imperdoável. Disse-lhe a verdade como havia. Não se tratava de perdão ou redenção. Tratava-se de infiltração, de alguém usar a memória de Diana, o luto de uma nação e as fissuras de uma família fragmentada para recuperar o poder a qualquer custo. A sala explodiu em alvoroço. Ele a acusou de proteger o passado em detrimento do futuro. Ela o acusou de deixar a emoção nublar sua coroa. A conversa ficou mais acalorada, mais áspera. Nomes foram invocados como gritos de guerra. Diana, Harry, as crianças, a coroa. O rosto de William se contorceu com algo visceral. Uma necessidade de acreditar que a redenção ainda era possível, que seu irmão poderia retornar sem amarras ou sabotagem. Mas Anne viu algo completamente diferente. Então chegou o momento que mudou tudo. Anne lhe entregou um documento, um que ele não tinha visto, um que fora deliberadamente escondido até mesmo do futuro rei. Não era sobre Meghan. Era sobre o paradeiro do dinheiro, os nomes por trás das contas, as impressões digitais escondidas na fiação. E quando William o leu, a raiva sumiu de seu rosto, substituída pela incredulidade. Ele estava lutando a guerra errada. Anne não se vangloriou. Ela não falou até que ele erguesse o olhar, os olhos fundos pela verdade. Sua voz era calma. Se você deixar isso entrar, você deixa tudo desmoronar. William não respondeu. Simplesmente ficou de pé, acenou com a cabeça uma vez e saiu. Não era um príncipe, nem um futuro rei. Apenas um homem que vislumbrara o preço de defender tanto a família quanto o trono, e percebera que talvez não conseguisse salvar ambos. Enquanto William se afastava, incerto sobre seu próximo passo, uma nova voz emergiu das sombras. Uma voz que não falava há meses, mas que tinha o poder de silenciá-las a todas. Ele permanecera em silêncio por tempo demais. Atrás dos muros do palácio, Charles lutava com segredos que jamais quisera conhecer. Mas, quando finalmente quebrou o silêncio na esperança de recuperar o controle, já era tarde demais. Seu reino havia dividido sua irmã na guerra. Seus filhos se opunham silenciosamente, e uma mulher, outrora deposta, agora ameaçava reescrever o legado real. Charles sempre acreditara que o tempo curaria as feridas, que o silêncio protegeria a coroa. Mas, desta vez, o silêncio o traiu. Por semanas, ele se refugiou em portas fechadas,
alegando complicações de saúde que muitos consideravam exageradas. Na verdade, ele não estava bem, e não apenas fisicamente. O peso das revelações o havia desgastado. Os documentos financeiros, a assinatura reapareceu de Diana, os sussurros de traição e a pergunta que mais o atormentava. Teriam suas próprias escolhas semeado as sementes dessa crise? Conforme o palácio perdia o controle, Charles finalmente interveio. Convocou uma reunião privada, não o tradicional pronunciamento público, nem uma declaração à imprensa cuidadosamente elaborada, mas um apelo direto às duas únicas pessoas que poderiam pôr fim à tempestade, Anne e William. Mas ambos recusaram. Anne não cogitou a ideia de um acordo. William, abalado e perplexo, não estava pronto para falar. O rei, mais uma vez, estava sozinho no meio da situação, traído tanto pela história quanto pelo sangue. Ele se voltou para seu advogado. Dentro de uma sala segura, fez as perguntas que havia evitado por tempo demais. Será que o patrimônio de Diana realmente pôde ser acessado? Será que aqueles fundos fiduciários, há muito considerados inativos, puderam ser manipulados? As respostas vieram em fragmentos. Detalhes técnicos jurídicos obscuros, falhas na supervisão, ambiguidades que não ofereciam nenhum consolo. O que mais perturbava Charles não era apenas a quebra de contrato financeiro. Era a consciência de que ele, o marido que havia falhado com Diana em vida, também havia falhado em protegê-la na morte. Naquela mesma noite, a Aides ouviu algo que nunca deveria ter ouvido. Um soluço silencioso. Um homem, outrora preparado para o estoicismo, desmoronando na solidão do próprio arrependimento. Ele não havia perdido apenas o controle da monarquia, mas também o controle da narrativa, e a narrativa era tudo o que importava. Mas, quando Charles reapareceu na manhã seguinte, não houve hesitação. Ele emitiu uma única ordem absoluta: ninguém retorna sem a minha voz. Era muito pouco, muito tarde. Sua autoridade havia sido corroída pela inércia. Sua família estava irreconhecível e a máquina da rebelião já havia passado para outra fase. Mas a voz de Charles não era a única a se erguer. E, em Montecito, um contra-ataque já estava sendo escrito, linha por linha, a portas trancadas. Não era um apelo. Era uma ameaça envolta em eloquência. A carta de Meghan não foi enviada à imprensa. Foi enviada diretamente a Anne. Uma declaração de guerra disfarçada de civilidade. Mas, enquanto Anne lia linha por linha, seus nós dos dedos ficaram brancos, porque Meghan não queria apenas voltar. Ela ameaçou derrubar a monarquia se fosse negada. A carta chegou sob o selo real, sem remetente, sem assinatura, além do nome cuidadosamente digitado. Meghan, Duquesa de Sussex. Era incisiva, deliberada e permeada por uma elegância que tornava sua mensagem ainda mais ameaçadora. O tom era formal, mas por baixo das frases ponderadas havia uma fúria. Meghan não aguentava mais o silêncio. Ela não estava pedindo aprovação. Estava dando à monarquia uma escolha: cooperar ou ruir sob o peso de seus próprios segredos. Logo no primeiro parágrafo, ela descreveu o que o palácio já temia. Ela escreveu sobre uma cooperação financeira não divulgada entre vários membros da família real e entidades estrangeiras. Ela nunca citou nomes, mas as implicações eram gritantes. Aludiu a laços financeiros que iam além de seu próprio envolvimento. Decisões passadas, auditorias negligenciadas e membros da família real que participaram, consciente ou inconscientemente, de acordos agora considerados questionáveis sob análise jurídica. Foi uma demonstração de poder disfarçada de transparência. A parte mais arrepiante veio na metade.
Meghan invocou Diana, não emocionalmente, mas cirurgicamente. Ela mencionou questões não resolvidas de gestão financeira relacionadas ao patrimônio de Diana. Ela observou inconsistências legais e documentos confidenciais que, se revelados, poderiam reformular a compreensão pública do legado da família real. Era uma ameaça sutil, mas estratégica. Se a monarquia continuasse a pintá-la como a vilã, ela forçaria o mundo a confrontar os pecados que haviam enterrado, a começar pelos associados à princesa do povo. Ela foi além. Ela afirmou que já estavam sendo exploradas as vias legais. Já haviam sido realizadas consultas com advogados internacionais de direitos humanos e órgãos de fiscalização da transparência financeira. Caso a empresa se recusasse a readmiti-la, ela não teria outra opção senão proteger seu nome por meio de todos os mecanismos legais disponíveis. A mensagem velada era clara. Meghan tinha os documentos, o apoio e a vontade de agir. Ao final da carta estava sua exigência. Uma revisão formal conduzida pelo Conselho Privado, independente dos membros seniores da família real. Ela a chamou de Auditoria Institucional de Exclusão, com o objetivo de resolver o viés sistêmico disfarçado de protocolo real. Sem ameaças, sem ultimatos, apenas uma exigência tão pública no tom e tão privada na execução que abalou Anne profundamente. Anne não disse nada depois de lê-la. Colocou a carta de volta no envelope, lacrou-a na gaveta e trancou o armário. Mas assessores próximos a ela disseram que nunca a tinham visto tão abalada, nem mesmo depois da morte de Diana. Algo na carta havia penetrado sua armadura, e ela soube naquele momento que a monarquia estava à beira do precipício. Mas o silêncio não poderia durar para sempre. Em 48 horas, o conteúdo da carta vazou misteriosamente, não para a imprensa, mas para um biógrafo real desonesto, com uma conhecida mágoa contra a família real. A história já não se limitava ao palácio. O jogo tinha mudado e, desta vez, Meghan jogava pelas suas próprias regras. Enquanto o mundo se preparava para uma guerra real total, uma reviravolta final destruiu tudo, até mesmo a determinação de Anne. Todos pensavam que era Meghan quem estava puxando os cordões. Mas, na verdade, ela não agia sozinha. Nos bastidores, um influente membro da realeza, há muito esquecido, retornara do exílio, alguém com ligações tanto com Diana quanto com os segredos mais obscuros da família real. E desta vez, sua lealdade não era à coroa. Durante semanas, o palácio ficou obcecado com os movimentos de Meghan, acreditando que ela era a arquiteta de toda a operação. Mas eles ignoraram a verdadeira ameaça porque ela não parecia uma. Parecia história, desbotada, escondida, quase apagada, até que um nome ressurgiu, um nome que não era mencionado nos círculos reais há anos. Lord Andrew Elsingham, um primo distante por parte de mãe de Diana, fora apagado dos registros oficiais após uma amarga desavença com o círculo íntimo da rainha décadas atrás, exilado da vida na realeza, esquecido pela imprensa, mas não por Diana. Elsingham fora próximo a ela nos anos que antecederam sua morte, aconselhando-a sobre legado, assuntos patrimoniais e como proteger bens do escrutínio da coroa. Na época, sua presença fora vista como intrusiva, até mesmo perigosa. Ele foi taxado de disruptor, um homem obcecado em desmantelar a monarquia por dentro. Mas agora ele estava de volta, e desta vez suas impressões digitais estavam por toda a parte no caos. A equipe de Anne fez a conexão ao reexaminar a pasta criptografada.
O protocolo de acesso coincidia com um usado anteriormente por um consultor externo que já havia sido mencionado durante a auditoria do patrimônio de Diana Elsingham. Ele havia se mantido discreto por anos, ressurgindo silenciosamente em redes jurídicas internacionais, assessorando em direito sucessório e reestruturação política para aristocratas europeus depostos, uma sombra entre as coroas caídas. E agora ele havia retornado ao campo de batalha de Windsor. Fontes confirmaram que Meghan vinha se reunindo com um misterioso conselheiro há mais de um ano. Alguém que nunca apareceu em público, nunca assinou documentos oficiais, mas tinha acesso extraordinário aos seus planos financeiros, jurídicos e estratégicos. E-mails ocultos em metadados revelaram seu envolvimento codificado, e as transações ligadas aos fundos fiduciários de Diana, sua estrutura, seu momento, sua vingança. Seu motivo não era obscuro, era vingança por Diana, pela forma como ela foi encurralada, silenciada e abandonada. Elsingham sempre acreditou que ela era a chave para remodelar a monarquia. Agora, por meio de Meghan, ele estava colocando em prática um plano há muito enterrado. Uma nova monarquia, livre das amarras da tradição, da transparência e da frieza da máquina da firma. Sua estratégia não era o caos. Era a reforma nos seus termos. Ana foi a primeira a perceber a enormidade do que estava acontecendo. Não se tratava de uma guerra midiática ou de um escândalo financeiro. Era um golpe, não de tronos, mas de narrativas. E quando ela finalmente compreendeu a dimensão da influência de Ellingham, já era tarde demais. As estruturas de poder dentro da monarquia começaram a mudar. Não por causa de uma tempestade midiática, mas por causa de um fantasma na linhagem, um membro da realeza que esperava, observava e conspirava há décadas. O que Meghan ofereceu foi apenas a fachada visível. O que Elsingham entregou foi muito mais insidioso. Uma reinvenção do poder que não precisava de uma coroa para controlar o trono. Anne, apesar de toda a sua força, jamais imaginou que a traição viria de alguém que um dia amou a mesma mulher que jurou proteger. E quando as peças finais se encaixaram, a monarquia ficou à beira de um colapso, porque uma última revelação desfaria tudo. Agora, encurralada por segredos perigosos demais para serem revelados e uma traição profunda demais para ser perdoada, a monarquia se viu diante de sua pergunta mais impossível: encobrir ou deixar queimar. Com reputações em jogo, a verdade enterrada sob camadas de silêncio real e uma nação inteira observando, a empresa preparou seu movimento final. Mas, qualquer que fosse a escolha, nada seria como antes. Dentro do palácio, o clima havia mudado de crise para contenção. Reuniões de emergência, convocadas não em salões opulentos, mas em salas escuras e secretas, debatiam um único tema com intensidade obsessiva: o quanto o público poderia saber. Propôs-se um apagão total. Apagar todos os registros, enterrar os nomes, negar, adiar, distrair. Mas até isso tinha seus riscos. Muita gente já sabia. Muitas pontas soltas já haviam sido desfeitas, e o pior de tudo, Meghan estava se preparando para falar. Conselheiros alertaram que, se a monarquia agisse rápido demais ou devagar demais, perderia o controle da narrativa. Mas a hesitação vinha de todos os lados. Expor Ana romperia com a imagem real de lealdade e superioridade moral. Revelar o confronto com Guilherme sugeriria uma ruptura no próprio futuro da coroa. E Charles, seu silêncio, sua demora,
seu colapso sob pressão. Tudo isso levantaria questões sobre se ainda restava alguma liderança na monarquia. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Meghan havia planejado seu próximo passo com precisão calculada. Uma declaração, descrita por fontes internas como definitiva, estava programada para ser divulgada em uma data importante no calendário da família real. Ela não precisava de entrevista. Bastava que ela falasse. Um parágrafo, um trecho de áudio, uma verdade bem colocada e a represa se romperia. Nos bastidores, facções começaram a se formar. Os tradicionalistas defendiam o silêncio. Deixar o tempo seguir seu curso natural, que a lealdade substitua a lógica. Mas os modernistas, aqueles cortesãos mais jovens em ascensão, perceberam o que estava por vir. Se a monarquia não fosse transparente, alguém mais o faria. E se esse alguém fosse Meghan, o dano seria irreversível. Cada decisão tinha um preço. A transparência poderia reconquistar a confiança pública, mas também poderia desfazer o mistério que manteve a coroa de pé em meio a escândalo após escândalo. Contudo, o sigilo, mais uma vez, corria o risco de desencadear indignação, rebelião e até mesmo apelos à abolição. A imprensa já começara a sussurrar sobre uma crise constitucional. O parlamento estava observando. O mundo também. No final da semana, a decisão foi tomada. Não publicamente, não anunciada, mas estrategicamente. Uma divulgação controlada, admissões limitadas, foco redirecionado. A narrativa seria moldada, suavizada, higienizada, mas não silenciada. A coroa sobreviveria. A máquina continuaria funcionando. Mas a que custo? Porque dentro daquelas paredes douradas, nada era como antes. A confiança havia desmoronado. A união havia se despedaçado. E a família real, antes unida pelo dever, agora estava dividida pela verdade. Enquanto as luzes do palácio se apagam, uma verdade permanece. Nesta nova guerra pela alma da monarquia, nenhum lado saiu ileso, e o verdadeiro acerto de contas está apenas começando. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.